Olá pessoal, tudo bem? O seu animal tem um terapeuta? Já pensou em ouvir o que seu animal tem a te dizer? Será que seu bichinho está precisando de um terapeuta? Que interessante. Se você quiser saber mais sobre isso, continue o vídeo. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso atendimento com os pequenos, os serumaninhos. Tá bom? Há alguns anos atrás a gente começou a fazer algumas experiências com uma cachorrinha que a gente tinha. Vou colocar a fotinha dela aqui, né? Que foi uma grande contribuição na nossa vida, ficou com a gente durante 12 anos. Desses 12 anos, durante os últimos 7 anos, ela tomou corticoide e ela desenvolveu uma doença que ela se automutilava, ela se mordia, se machucava até sangrar. Então, em vários momentos eu me vi muito triste, chorando muito, limpando ela. Foi assim, as primeiras vezes que começou a se manifestar isso, foi assim algo horrível. Era assim um negócio, uma experiência, nossa. E daí eu tentei de tudo. Ela tinha uma terapeuta que tinha floral, lembra? Acho que era floral de Saint Germain. E a gente foi desenvolvendo, procurando várias coisas, até que a gente teve uma ideia de fazer uma experiência com ela. Assim, eu já tinha desenvolvido a terapia cognitiva extrafísica e a gente ficou pensando assim, como que a gente poderia experimentar com ela. Então foi quando eu tive uma experiência com uma amiga e eu pedi para ela me conduzir, eu sentindo a Dorothy. E depois eu fiz com a Beatriz, acho que foi a primeira vez, não foi, Bia? Foi. Falei, vamos canalizar a energia dela. Então, essas primeiras vezes a gente chorou muito. E aí a gente começou a fazer essa experiência, a gente percebeu que ela tinha muita culpa, a gente descobriu que ela estava tomando muita medicação e isso afetava o fígado. Então foi quando a gente começou a experimentar, sentir cada órgãozinho dela, o coraçãozinho, o fígado. E eu fazia de forma encoberta, onde eu mentalizava o órgão, mas eu não falava para a Beatriz, porque a Beatriz trazia realmente as impressões sem ela saber do assunto, e a gente continua fazendo isso até hoje, né, nos nossos atendimentos. Isso é muito, muito interessante, muito revelador. Por conta disso, a Dorothy andava com aquele colar, sabe? Parecendo um abajur. Era horrível. Ninguém gosta de colocar aquilo no animal. Você imaginou anos o seu animal usando aquilo? Então foi assim uma grande aprendizado para mim. E aí eu falei pra ela, né, pra Dorothy, eu falei, olha, seja lá o que for, você não tá aqui por acaso e eu quero que você confie em mim, eu vou cuidar de você. Você tá ouvindo? Olhava bem no olho dela e falava, eu vou cuidar de você, fica tranquila. E aí a gente começou a fazer essas experiências e de repente ela parou de se morder, ela parou de fazer tudo e eu levei ela no veterinário, não me lembro qual foi o motivo. E a veterinária que já conhecia o caso dela, uma vez a gente teve que mudar a ração, eu tive que cozinhar carne de carneiro, foi bem complicado. E aí ela pegou, empurrou a porta e falou assim, você não sai daqui enquanto você não me contar o que você fez com essa cachorra, porque não tem cura isso aí, né? Eu não me lembro direito como é o nome da patologia. E aí eu olhei pra Bia olhou pra mim, eu falei, eu não sei se você vai acreditar que a gente fez. Aí ela, não, pode contar. E aí foi quando a gente contou pra ela, ela ficou bem curiosa, assim, né, pra saber um pouco mais. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer outros atendimentos. Claro que a Dorothy ficou 100% curada? Não. Voltava de vez em quando aquilo e a espiritualidade disse pra gente que era para provar pra gente que aquele trabalho que a gente estava fazendo, ele era válido. Mas tinham forças além daquelas que a gente tinha acesso, de que o que ela tinha que passar aqui nessa vida, ela tinha que passar. Então, de vez em quando ela voltava, tinha as crises, mas assim, ela nunca teve do jeito que ela ficou no começo, de um dia de manhã eu acordar e em cima dela, em cima assim da coluna dela, tinha a carne viva. Ela não ficou mais assim. Então a gente saía, a gente passeava, a gente socializava. Eu contratei um adestrador, lembra? Isso. Pra ela aprender a pegar bolinha, brincar, porque eu queria brincar, eu queria trazer diversão pra ela. Eu fiz de tudo que vocês imaginar pra essa cachorra. Levava ela pra nadar no lago. A gente levava pra nadar. E a Dorothy, ela começou a funcionar pela permissão. Porque ela era muito arisca quando era pequena, né? Ela evoluiu muito. Não aceitava nem carinho. Assim, a gente ia pro lago, ela ficava assim de barriga pra cima e eu ficava assim com ela. Então a Dorothy, ela criou uma intimidade, uma permissão com a gente
que ninguém jamais imaginaria. Ela faltava falar, gente. A gente ela morou um tempo no apartamento lá no Lago Norte, a gente abria a porta, ela ia, fazia cocô, xixi e voltava sozinha. Então, assim, eu vi a evolução dela como um ser humano. Como um ser. E eu vi o quanto que ela ia melhorando e o quanto que eu também melhorei, Bia também. Gente, foi um aprendizado, vocês não têm noção, porque cachorro, quem tem sabe, né? É tipo o nosso filho, né? Então, a gente tirou o útero dela, porque disseram que se tirasse o útero ia melhorar essa coisa. A gente procurou um alergista especializado em alergia, a gente fez raspagem, olha, tudo que você imaginar, a gente fez com ela. E o melhor resultado que deu, todos os tratamentos que a gente fez, foi o nosso tratamento, terapia, né? Nosso tratamento energético. Então, a proposta, o que a gente quer falar aqui para vocês é que se você tem um animalzinho e que você não tá entendendo, você não tá sabendo por que ele não tá mais comendo a ração, se ele tá com um comportamento estranho, é muito. Ontem mesmo a gente fez um atendimento com o nosso gatinho. Opa! Deixa ele quietinho. Eu quero ver se ele vem pra cá. Ele me arranhou quando eu fui fazer carinho. Não é carinho, eu só queria trazer ele um pouquinho. Tá bom, deixa, fica. E aí a gente fez uma terapia com um gato que a gente tem, o Fabíolo, que não tá aqui agora, senão eu vou mostrar a coisa mais linda. E a gente já tinha percebido que o Fabíolo tava sem comer, não comia pouco, bicava comida e também não queria mais. E aí nessa percepção a energia dele falou: eu não tô gostando mais dessa ração, compre outra. Né? E aí ele falou do nosso novo gato que a gente tem há poucos meses, de como ele se sentia com o gato branco. Disse que o gato branco é muito folgado. Ele é muito folgado. E realmente o gato branco é folgado. E outra coisa interessante que ele falou, eu falei: você trabalha lá em casa energeticamente? Ele falou: sim, é por isso que eu ando nos muros, porque toda energia que tá querendo se aproximar, ele espanta, ele já transmuta e não deixa entrar no nosso lar. Olha que lindo. É lindo. Então, assim, você fala: é um animalzinho, não vai fazer uma constelação familiar e não constela o animal. Eu nunca aceitei isso. Porque o animal, ele faz parte da constelação, ele faz parte, né? O Fabio, toda vez que a gente chega de carro, ele tá ali na frente. E aí ontem ele falou: não, toda vez que vocês estão chegando, realmente eu fico ali na frente, para que nada que vocês... se você chegar com alguma energia, alguma coisa, ali vai morrer tudo. Muito lindo, né? É muito, muito, muito legal. A gente percebeu o gatinho branco também e a gente pegou ele na rua. Então ele veio muito debilitado, a gente não sabia a história de vida dele. A gente soube ontem que ele falou que vinha de uma chácara, que depois que ele comeu alguma coisa ele começou a ter esses probleminhas. E aí os donos... Por isso ele chegou assim um pouco doentinho aqui pra gente. Se desfizeram dele, né? O cara tava passando ali na rua e aí abriu a porta do carro, deixou o gato, a gente viu e pegou. Na verdade, a gente nem queria, a gente só queria socorrer ele porque a gente tava com medo dele ser atropelado. Mas eu não aguento, meu coração. Aí acabar, ele parece que ele queria ficar aqui mesmo, né? Ele impôs com o Fabíolo, que já tava aqui. E foi muito interessante porque ele chegou muito magrinho, muito com fome, a gente deu logo comida, água pra ele e... ele foi embora. Aí eu abri a porta e falei: não, ok, já demos comida, água, tiramos ele do trânsito, agora você pode ir embora. Aí abri a porta, ele ficou sentadinho, não foi, mas eu fechei a porta. E aí Beatriz já chorou, eu quero esse gato pra mim. Eu, menina, acabou de conhecer o gato, para com isso. E aí foi embora. Aí no outro dia ele me aparece aqui. Ele entra aqui. Não foi? Segundo dia? Ele entrou mesmo. Terceiro dia. E ele mia pra caramba, até hoje. E aí... até que a gente falou: tá, vamos ficar com o gato então. Aí a gente foi pesquisar para saber como é que faria uma dessensibilização. A gente foi ver essa coisa do lado energético também, né? E aí a coisa se manifestou, porque de repente ele chegou, ele se impunha na frente do Fabíolo, o Fabíolo dava umas patinhas para trás. E ele vinha e ficava, e o Fabíolo andava para trás, né? E aí até que a gente percebia que ele falava assim: eu vim para ficar, me aceita. E aí o Fabíolo ficava meio assim, aí rolou um estresse, uma briga. Fight. Gente, mas foi assim, depois de 24 horas, acho que não foi nem 48 horas, eles estavam harmonizados, brincando, eles estavam brincando. Foi incrível, né? E eu... Bem, mas enfim, pra quem tem gato sabe como eles são, né?
eles só fazem o que eles querem. E assim, eu falo que quem tem gato... É diferente de cachorro, gente. É muito diferente. Quem fala que não gosta de gato é porque, na verdade, não sabe amar sem adestrar. Porque é assim, tá vendo? E ele conversa, gente. O bicho que conversa com a gente. Opa. Não tá nem fazendo nada, olha. Ele só não quer tocar, não me toque. Mas ele tá o balançar do rabo mais rápido, quando é lento é porque tá gostando. Quando é mais forte é porque tem toda uma... Tem uns vídeos aí na internet que fala de rabo de gato. Bem, mas enfim, é isso. Se você quiser ouvir o seu animal, se você quiser sentir como são as percepções dele dentro de casa, se ele gosta de você, se ele quer mais alguma coisa de você. Gente, é uma conexão muito linda. Quem que conversa com o animal? Assim, a gente que fala, né? Mas eles não falam com a gente. Não falam. Então, se você quiser ter essa experiência, mais a harmonização pessoal quântica familiar que a gente faz, você pode trazer outros familiares. A gente vai deixar o link aqui nos cards aqui em cima pra vocês darem uma olhada. É isso aí. Fica o convite. Vamos conversar com os bichinhos. Quer carinho agora? Meu filho, quer carinho, mãe? Quer? Vem. Opa, não quer. Vem, meu filho. Ô, mãe! Vem, meu filho, vem aqui. Peraí. Vem. Não quer. Cadê o bichinho dele? Pega o bichinho dele.